Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. É com muito bom coração que nós estamos aqui, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes minutinhos que todos nós abrimos o nosso coração para acolher os doces ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo e também os grandes esclarecimentos da obra 50 anos depois. Nós estamos aqui unindo essas duas obras, passando capítulo a capítulo do livro 50 anos depois, mas também a cada parte que nós vamos refletindo, partilhando da história, nós estamos unindo com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós partilhamos deste momento, convidando a Jesus para estar presente aqui conosco. Nós somos uma grande família que se reúne aqui diariamente em nome de Jesus. E quando, meus irmãos, eu inicio todos os nossos evangelhos chamando a todos de irmãos em Jesus, é porque do fundo do meu coração eu desejo estender o carinho que eu sinto por cada um que está aqui, destinando minutos do seu dia para partilhar desse momento conosco. Então a forma de eu transferir esse carinho, esse afeto, essa gratidão por todos que estão aqui é realmente firmando que somos irmãos em Jesus. Que somos irmãos, filhos de Deus, nosso Pai. E bom, meus irmãos, hoje nós vamos aqui iniciar o nosso momento de reflexão, nossa quinta-feira. Ontem nós tivemos um momento em que a gente trouxe no Evangelho Diário a live que a gente realizou no sábado com o nosso amado Jorge Elahá, a parte 2 e a parte final da obra Há 2000 anos. Então a gente destinou o momento do Evangelho Diário de ontem para publicar aqui para todos os irmãos, para partilharem desse momento. E hoje nós estamos aqui dando continuidade na história 50 anos depois. E meus irmãos, antes da gente começar aqui a adentrar realmente na história, eu gostaria muito de começar partilhando apenas um trechinho de um esclarecimento que Joana de Ângeles, ela diz para todos nós na obra Desperte e Seja Feliz. Eu li essa mensagem de Joana há poucas semanas atrás. E foi uma mensagem que ficou martelando nos meus pensamentos. Sabe quando nós lemos algo que vai de encontro ao nosso coração para um esclarecimento, um despertar de olhar da vida? Pois bem, este trecho que Joana de Ângeles coloca dita para o querido Divaldo Franco na obra Desperte e Seja Feliz foi um trecho que me marcou muito. E eu queria que a gente pudesse começar o nosso encontro de hoje lendo aqui juntos essas palavras de Joana, porque ela vai falar para todos nós sobre brigas, sobre discussões, sobre desavenças, sobre intrigas e adversidades que com frequência nós nutrimos com o próximo. Joana diz assim: quando alguém se desloca emocionalmente para as áreas da perturbação, das discussões inúteis, dos campeonatos do ego, deixa de se beneficiar com o seu tônus, passando a produzir toxinas e venenos que desarmonizam os delicados equipamentos orgânicos. Joana, sempre sábia, direta e objetiva em suas palavras, vai nos dizer o seguinte:
que todas as vezes que nos deixamos levar por discussões, que nos deixamos levar por aquele momento daquelas intrigas em que ambos os lados ficam querendo provar que um tá certo, que um ou outro tá com a verdade, e ficam discutindo até ter a palavra final. Que quando a gente se deixa levar por essas perturbações de brigas, de intrigas, e ela ainda coloca discussões inúteis, porque não agregam nada para nossa caminhada. Então, todas as vezes que a gente se deixa levar por esses momentos, que a gente entra em uma discussão, em uma briga verbal, ela coloca assim: nós passamos a produzir toxinas e venenos que desarmonizam os delicados equipamentos orgânicos. Ou seja, as brigas, as discussões afetam tanto o nosso campo, que eu digo campo energético, a nossa parte espiritual, como também a nossa parte física. Entrar em brigas, discussões, apenas afeta, não agrega nada para a nossa jornada, mas apenas afeta a nossa energia e o nosso físico. Eu acho que basta todos nós pensarmos nas vezes que já entramos em uma discussão. Como que a gente ficou depois desse momento? Desgastados, exaustos, às vezes com dor de cabeça, parece que a gente perde até o desalinho do próprio dia. A gente vive emoções tão intensas durante uma briga que depois que ela passa, parece que a gente correu uma maratona, digamos assim. Então, todas as vezes que a gente discute, eleva muita raiva no coração, muito ódio, se deixa levar por essa briga de egos, um de cada lado discutindo, querendo provar a verdade, nós acabamos trazendo toxinas e venenos para dentro de nós mesmos. Nós iremos perturbar o nosso interior, o nosso estado tanto energético quanto físico. Então, olha como que discussões, brigas e intrigas nos afetam de formas que nem imaginamos. E não apenas a nós, mas afeta o nosso lar, afeta a nossa casa. Qual será que é a energia que permanece em casa depois de uma discussão tão intensa que ali se tem? Depois de palavras tão carregadas de raiva que são trocadas ali dentro? Qual que é a energia, qual que é o ambiente que fica nesse lar? Então afeta não apenas a nós, quem está nessa discussão, mas também afeta o ambiente do lar. Então, às vezes uma pequena briga aos olhos físicos da matéria é apenas uma discussão. Mas eu acho que se a gente ampliar o olhar, passando até para o campo espiritual, nós veremos que isso vai afetar muito mais, tomar proporções muito maiores do que podemos medir. Por isso, meus irmãos, tranquilizemos o nosso coração nos momentos em que se iniciarem uma discussão, uma briga, não nos deixemos levar por esse momento. Muitas vezes é preferível o silêncio para não alimentar esta situação. Muitas vezes é preferível que a gente saia daquela situação, fisicamente mesmo, dê uma volta, esfrie a cabeça, depois retorna, do que se manter ali e deixar levar-se pela raiva, pelo orgulho, pelas discussões. É preferível o silêncio, esfriar um pouquinho o interior e depois tentar conversar sobre a situação. Bom, meus amados irmãos, este capítulo, aliás, é o capítulo 3, para todos os irmãos que desejarem ler um pouco da obra Desperte e Seja Feliz. Mas com essas palavras tão esclarecedoras de Joana para algo que às vezes a gente se deixa levar no dia a dia e não percebe a proporção de como isso nos afeta.
Então hoje a gente começou aqui com essas palavras de Joana e também hoje nós vamos começar um novo capítulo na obra 50 anos depois. Hoje nós iniciaremos o capítulo 5, meus irmãos, momento que nós vamos adentrar aqui na pregação de Nestório. Olha, meus irmãos, eu acho incrível as oportunidades que Deus concede a todos nós de refazer os nossos caminhos, de mudar a rota da nossa vida. Na história, 50 anos depois, Nestório irá tomar a palavra ali nas catacumbas e pregar os ensinos de Jesus. Mas, há anos atrás, quando ele estava em outra encarnação, quando ele era Públio, ele foi outro comportamento diante de Jesus, diante dos ensinos do Cristo, na primeira parte da vida dele. Então, olha a oportunidade que agora ele tem de fazer diferente. Nós sempre falamos aqui que Deus concede chances para todos nós fazermos diferente a cada amanhecer. E quando Nestório chegou esse momento de fazer diferente em uma nova existência, agora ele estava ali partilhando os ensinos de Jesus. E ele vai pregar ali para todos. Lembremos que nas catacumbas nós teremos ali por volta, Emmanuel coloca pra gente, de 300 pessoas ali dentro. Por volta de 300 pessoas assistindo a esse momento. Célia e Túlio estão nesse instante ali. E nas palavras iniciais, Nestório, diante de todos, irá dizer: irmãos, o Mestre nunca nos abandonou no seu apostolado divino. Seu olhar percussiente vai buscar o pecador no mais recôndito desvão da iniquidade. Eu separei esse trechinho aqui, que Nestório irá pregar para todos. Primeiro, olha só, ele inicia chamando a todos de irmãos. Irmãos. Estendendo esse olhar fraternal, esse olhar de carinho. Lembremos que quando eu comecei aqui o nosso encontro de hoje, eu partilhei que eu sempre inicio chamando a todos de meus irmãos, minhas irmãs em Jesus, mas é uma forma de transferir um carinho para todos que pelo caminho da gente passa. É uma forma da gente transferir esse amor fraternal, afirmando que, independente das escolhas de cada um, do caminho que cada um está construindo em sua vida, somos irmãos. Por isso eu afirmo, Nestório está aqui chamando a todos de irmãos. E eu digo, quando chamamos o próximo de irmão, estamos estendendo a ele o olhar caridoso, o olhar carinhoso também, de dizer por essa palavra tão simples, irmão, que independente do caminho que essa pessoa escolheu, nós temos um olhar de irmão para ela, um olhar de carinho. Então Nestório inicia chamando a todos de irmãos, e ele vai colocar que Jesus jamais nos abandonou. E que por mais que sejamos carregados das sequelas morais, das dificuldades, das nossas limitações que todos nós temos interiormente, Jesus sempre está conosco. Sempre. O que nos faz lembrar a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual eu até separei para a gente unir aqui hoje. A passagem do capítulo 24, item 11. Esta passagem ela é titulada Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Uma passagem que nos lembrará aquele momento em que Jesus diz exatamente isso. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os puros, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento.
Quando Jesus ele firma isso, essas palavras, ele está dizendo que ele vai buscar a todos nós, na condição que estejamos, da condição mais impura interiormente, para renascer e buscar uma via diferente. Que Jesus jamais desiste de nós. Jamais. Independente do que a gente fale, dos caminhos que a gente vai escolher, das decisões, Jesus jamais nos abandona. Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, ele andou entre as almas mais enfermas. E eu não estou falando enfermos fisicamente, não, porque também Jesus andou entre os enfermos fisicamente. Mas Jesus andou entre os mais desfavorecidos espiritualmente, servindo de médico para aquelas almas que estavam tão doentes. E eu incluo a todos nós nesse combo de almas doentes também. Somos almas ainda doentes. Porque o orgulho, o ciúme, a inveja, o falar mal do outro, muitas vezes, o pensar mal do outro, ainda são doenças que a gente carrega na alma, sabe? Sequelas na alma. E não somos perfeitos ainda. Nós tentamos, buscamos o caminho do bem, mas em um momento ou outro da jornada da vida, o ciúme vai surgir. Em um momento ou outro, o orgulho vai aparecer. O egoísmo vai florescer. E eu estou falando de todos nós. Por mais que a gente tente seguir no caminho com Jesus, temos que ter um olhar realista para que somos todos ainda doentes de alma. Então, nessa estrada com Jesus, um momento ou outro ainda teremos ciúme, teremos um olhar ruim para o outro, ainda carregaremos orgulho, uma fala nossa vai florescer egoísmo nessa fala, uma escolha ainda vai ser uma escolha muito vaidosa. Acaba, meus irmãos, que somos enfermos de alma e ainda trazemos essas sequelas, por mais que estejamos tentando curá-las. Ainda carregaremos, pois essa é a nossa realidade. Mas só o fato de acordarmos todos os dias tentando dar um passo para melhor, isso já é muito importante. Eu digo que nós medimos o quanto estamos evoluindo e progredindo olhando, fazendo um olhar mais distante. Porque se olharmos a cada dia, dia após dia, às vezes a gente não verá tanta diferença. Mas olhemos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, o quanto já mudamos, há 5 anos atrás. Então, quando a gente estende o olhar para a nossa vida, percebemos o quanto estamos caminhando e progredindo. Por mais que a passos pequenos, estamos. Então, às vezes a gente olha dia após dia, semana após semana, a gente não vê muita diferença, às vezes nas nossas condutas e pensamentos, não. Mas vamos estender o olhar para anos atrás, 5, 10, 20 anos atrás. O quanto a gente já mudou. O quanto certos pensamentos que tínhamos não temos mais, condutas, falas e escolhas, mudamos. Agora, imaginemos estender esse olhar para outras existências. Imaginemos isso. Quanta transformação a gente já não passou para estar aqui hoje. Nós estamos evoluindo, progredindo, mas ainda somos enfermos de alma. Mas saibamos que já estamos dando um passinho por vez. E meus amados irmãos, Nestor ele vai continuar as palavras dele aqui, dizendo que Jesus, ele conheceu todas as nossas necessidades, todas. E nesse momento, no final da pregação dele, uma senhora já muito velhinha, com semblante triste, vai se aproximar dele. E essa senhora dirá:
meus sofrimentos extravasam o cálice. Ou seja, todos nós temos o cálice da dor que iremos beber, cálice das provas. E ela olha para a história e diz: o meu sofrimento está extravasando, está transbordando desse cálice. É como se ela falasse: o meu fardo está mais pesado do que eu estou dando conta de carregar. Eu não estou dando conta de enfrentar o que está acontecendo, está transbordando. Nitidamente, essa senhora estava em desespero nesse momento, por causa da dor. E Nestório, desejando passar palavras de esperança para essa senhora, irá dizer: não vos entregues à tristeza e à lamentação. E ele também vai proferir ali para ela mais palavras de esperança, consolando aquela senhorinha que no final da pregação dele vai ao encontro dele para pedir uma palavra de esperança, porque ela está sofrendo muito. E ele fala: não te entregues à tristeza e à lamentação. Meus irmãos, quando nós estamos passando por um sofrimento muito grande, tão desesperador como o dessa senhora, a ponto dela falar: o meu sofrimento está extravasando o cálice. Quando nós passamos por um sofrimento muito grande, eu digo que é como se estivéssemos em alto mar e as ondas começam a ficar muito agitadas. Chega uma tempestade muito grande. É aquele momento que todos nós desesperamos mesmo. E aí nós temos duas saídas, digamos assim. Entregar o leme e se entregar à tempestade. Deixa que a tempestade guie o barco e provavelmente o barco vai virar naquelas ondas e vai afundar. Então todas as vezes que a gente se entrega à tristeza, se entrega à melancolia, se entrega à lamentação diante de um sofrimento, é como se a gente estivesse em alto mar, em meio a uma tempestade, larga o leme e deixa as ondas guiarem o barco. Aí o barco afunda. Porque se entregar uma tristeza, a uma melancolia diante de sofrimentos, é afundar a nossa alma nas águas da vida. A gente só vai afundando. Afundando, afundando em tristeza, tristeza e tristeza. Mas, se diante dessa tempestade, em alto mar, dessas ondas que estão revoltadas, se nós pegamos o leme e continuamos a conduzir o nosso barco, e não só isso, usamos de todos os recursos que tem nesse barco para a gente sair dessa tempestade, é a mesma coisa de diante do sofrimento nós usarmos todos os recursos que temos para com coragem enfrentar esses momentos da vida. Nós temos muitos recursos para passar por dificuldades. Muitos. Nós temos a prece. E eu digo, quando a gente está em sofrimento profundo, oremos, entremos em prece. Um dos maiores remédios para a nossa alma. Vai nos conduzir força para nos reerguer nessas ondas tão tormentosas do sofrimento. Então nós temos a prece. Buscar uma casa espírita próxima de nós, ou se a gente já frequenta uma casa espírita, ou o templo religioso que nós temos costume de ir. Aqui eu estendo até a todas as religiões, mas eu digo casa espírita porque somos espíritas, cristãos. Então, uma casa espírita próxima de nós, buscar auxílio. Dentro das casas espíritas, nós temos atendimento fraterno, nós temos passe, nós temos evangelho, nós temos tantos recursos para nos ajudar a ter força para passar por esses momentos. Então, às vezes, tem uma casa espírita que a gente frequenta, às vezes essa casa, ela oferece atendimento fraterno, que é uma conversa que podemos ter, um diálogo que podemos ter, oferece o passe, os evangelhos. Ali nós encontraremos também muitos esclarecimentos. Se tem uma que a gente já frequenta e oferece esses recursos,
no momento de sofrimento, vamos utilizar do que temos para nos fortalecer. Ou busquemos uma casa espírita próxima de nós. Vamos ouvir músicas mais elevadas. E isso eu digo por experiência própria. Por experiência própria. Todas as vezes que o sofrimento bateu à minha porta, eu sempre coloco músicas mais elevadas para poder cantar aquela música. Porque às vezes a gente está em um sofrimento tão profundo que para orar a gente fica até meio confuso. E é verdade. Então, através da música, a gente vai ouvindo, vai cantando, a gente vai elevando o coração também a Deus. Uma leitura mais edificante, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ou iniciar uma obra para nos fortalecer, meus irmãos. Eu me lembro, meus irmãos, que teve uma época que eu li aquele livro que se chama Joana d'Arc, a Médium, que é de Leon Denis. E nesse livro vai contando a trajetória de Joana, e eu lembro que eu ia lendo e vendo a coragem e a fé dela de enfrentar o sofrimento, os momentos difíceis, que eu me fortaleci lendo a história dela. Eu pensava, nossa, olha que exemplo de vida. Que exemplo. Manteve fé, esperança e coragem nas horas mais difíceis. Então, ler a história dela me fortalecia interiormente. Por isso que eu sempre coloco leituras edificantes, tantas obras espíritas com histórias de vida para nos inspirar, almas que também passaram por sofrimento, e aí quando nós vamos lendo, isso nos inspira a fortalecer. Então nós temos prece, casa espírita, ouvir músicas mais edificantes, leituras, tantas obras espíritas que são ferramentas para todos nós nas horas difíceis e que está ao nosso alcance. No momento de sofrimento, como diz Nestório, não nos entreguemos à tristeza. Vamos buscar os recursos que temos próximo de nós para enfrentar esse sofrimento. E muitas vezes a gente não consegue enfrentar sozinho. Então busquemos os recursos perto de nós para a gente ter esse amparo para passar por essa tempestade. Não largar o leme, mas continuar firme ali, até a tempestade passar. Meus irmãos, fato é, vamos retornar. Essa história, aliás, 50 anos depois, é um livro excelente para nos conduzir em ensinamento para as horas difíceis da vida, não é mesmo? Mas retornando aqui para a história, Nestor ele vai partilhar então essas palavras para essa senhora de esperança. Não se entregue ao sofrimento, não se entregue à lamentação, aguenta firme. Olha, meus irmãos, depois de toda tempestade, vem um céu límpido. E aí, quando termina, as pessoas, cada um vai retornando para sua casa, ali os grupos já vão se dissipando, e nós temos ali Célia, que vai ficar no final, e Túlia também. E elas ficaram justamente para conversar com Nestor ali no final, cumprimentá-lo. Só que neste instante vai se aproximar um rapaz, um jovem rapaz deste grupo. E amanhã nós iremos descobrir quem é este jovem rapaz. E eu tenho certeza que o nosso coração ficará muito feliz de saber quem será. Hoje eu encerro por aqui as nossas palavras, que tudo que a gente partilhou possa ser acolhido em nosso coração. Lembremos que amanhã nós nos encontramos para dar sequência na obra e irmos unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã a gente já finaliza o capítulo 5 também. E eu convido a todos para encerrarmos com o coração de Jesus. Lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e assim seja.